Estamos aí de volta com nossos vídeos, né, ligado à parte de fabricação mecânica, né, aí no caso referente à seleção de ferramentas para fresagem. Bom, vamos começar com esse aqui, né, esse na verdade é o terceiro vídeo, né, estou dizendo, vamos começar com esse aqui para fazer uma seleção aqui de ferramentas aqui para essa execução, né. Vou deixar aqui fazer aqui uma divisão, que aqui eu coloco aqui as ferramentas para execução. Então a peça é essa aqui. É uma peça que tem um guia, aqui rabo de andorinha, tem um furo, né, e o resto são usinagens aí em paralelo. Primeiro ponto, uma fabricação de uma peça como essa, ela vai iniciar ali pelo esquadrejamento, ou seja, a parte de faceamento dos lados, né. Então vamos colocar aqui, né, vou colocar aqui um cabeçote faceador, né, vou colocar aqui as dimensões aqui embaixo. Essa peça ela tem 30 por 33 por 38. A gente sabe que não pode passar o cabeçote faceador em cheio na peça, né? Ele pode ser menor do que a parte dimensional dela, mas a gente não pode estar passando ele ali em cheio, a não ser que ele tenha um diâmetro muito elevado, né? Eu vou colocar o diâmetro dele, vamos colocar aqui diâmetro de 45, vou colocar D, referente a diâmetro, vou colocar aqui 45 milímetros e vou colocar aqui A, referente ao ângulo, 45 graus. Né? Então, tem uma tendência aí de acabamento melhor, né? Então aí seria a primeira ferramenta, seria esse cabeçote faceador, né? Aí para indicação, né? No caso aqui eu estou indicando, não é uma ferramenta definitiva para uso dele, eu estou indicando uma ferramenta que possa ser utilizada, né? Uma outra característica aqui da peça, então esse cabeçote ele iria deixar esquadrejado já nas dimensões finais, lateralmente, né? Ele tem essa parte aqui, esse rebaixo, né, esse rebaixo lateral, que tem até um comprimento relativamente grande, né, aí para peças, né. Ele tem 33 milímetros de total e tem 7 aqui de lateral, então aí é um faceamento aí que vai para casa aí dos 26 milímetros, né. Então, nesse caso aqui, a gente poderia estar utilizando uma fresa de topo, né, mas eu vou colocar um cabeçote faceador também, só que ele com ângulo a 90 graus, né? Que aí você consegue ter um corte lateral, tem uma tendência de corte lateral melhor. Então, cabeçote faceador, né? Eu vou colocar o diâmetro dele, vou colocar 45 também, né? E o ângulo aí 90 graus, né? Então, com essas duas ferramentas, a gente consegue fazer a parte toda lateral e esse rebaixo aqui. Exemplo, vamos supor que a gente tiver só essa ferramenta aqui. Daria também para fazer todas as laterais e essa parte daqui. Mas eu estou considerando, como ele tem um acabamento aqui de 1,6, vou considerar esse de 45 aqui para ter uma tendência de acabamento melhor. Beleza, vamos lá. Fica faltando dois aspectos aqui. O rabo de andorinha e o furo. Vamos lá para o furo. Furo 12H7, né? Esse furo 12H7 ele precisa de uma sequência de brocas aí para essa execução. Então eu vou colocar aqui em cima, né? Já que são brocas, vou colocar aqui brocas. Então as brocas, tá aqui brocas, vou colocar aqui entre parênteses, né? Opa, acho que ficou passando do limite da tela, eu acho. Vou colocar aqui brocas. Broca de centro. Eu não vou colocar broca, vou colocar só a especificação. Seria uma broca de centro, 3,2 milímetros. Depois uma broca aí de... Ele poderia já ir para broca de 11,8 milímetros, né? Mas é uma parede pequena aqui, né? Então, para não forçar tanto, vamos colocar uma broca com diâmetro menor. Vamos colocar aqui 6 milímetros. 6 milímetros, depois a de 11,8 milímetros. Lembrando, porque 11,8? Observa que o furo é 12H7. 12H7 para eu conseguir eu vou ter que utilizar um alargador ou utilizar uma fresa de deslocamento, né? Uma fresa de deslocamento lateral, né? Que aí você pode estar calibrando ele. O pessoal chama muito de calibrador de furo, né? Então poderia estar utilizando um ou outro, né? Obviamente o preço nem se compara, né? O calibrador de furo tem um valor muito maior do que um alargador, mesmo um alargador com cobertura de superfície ou metal duro, enfim, então fica um valor bem elevado, né? Se você estiver fazendo num centro de usinagem, obviamente você pode estar fazendo interpolação do furo e
atingir esse valor, beleza, mas vamos supor que seja uma fresadora convencional, então vou colocar aqui o alargador, vou colocar aqui só o AL, tá bom? Alargador, no caso o de 12H7. Há um detalhe interessante, né? O furo é 12H7 maiúsculo por causa da referência, né? Mas normalmente a indicação do alargador é esse, 12H7 minúsculo, para estar atingindo aí esse valor, né? E no caso, um alargador compatível aí com a dimensão do furo. Beleza, e o último, um rabo de andorinha. Rabo de andorinha aqui que a gente vai precisar de duas ferramentas, né? Observa que ele tem... Lembrando que esses círculos que aparecem aqui não faz parte da peça, né? São os cilindros de medição. Já que o rabo de andorinha tem esse ângulo, né? Então a incidência ali de contato causa uma pressão muito grande. Então esses cilindros são utilizados na medição. Então você vai fabricando, vai utilizando esses cilindros, beleza. Então nesse caso, né, você ia precisar de uma fresa de topo para fazer o desbaste, né, essa parte aqui de entrada. Você diz, poxa, eu não posso entrar direto com a fresa angular, ia causar uma pressão muito grande nela e a chance de matar a peça seria enorme, né? Então vamos colocar aqui uma fresa de topo. Fresa de topo. O diâmetro, né? O diâmetro dela. Observa que esse diâmetro aqui é de 6,69 ali da medida, né? No desenho não está vindo aqui o diâmetro, a largura final, né? Mas dá para medir aqui no software. Eu vou colocar aqui uma de 10 milímetros. Fresa de topo, diâmetro 10 milímetros. 10 milímetros. E aí entra a questão de exemplo, seria HSS, seria inteiriça de metal duro, né? Ou com inserto, né? Com as pastilhas, enfim. Mas eu vou colocar só a fresa de topo aí com 10 milímetros de diâmetro. E aí para finalizar a fresa rabo de andorinha, vou botar aqui fresa angular. Fresa angular. Observa que o ângulo aqui de indicação é de 60 graus, então você tem que ficar atento com isso. Então vou botar aqui A, que é referente ao ângulo 60 graus. E o diâmetro dela, né? O diâmetro que é medido pelo diâmetro maior, né? Pela parte de baixo dela, né? Vamos colocar aí uma fresa com 12 milímetros de diâmetro, né? Diâmetro, vou colocar aqui diâmetro 12 milímetros, né? Você utilizando a fresa de topo de 10 milímetros, você vai aprofundar aqui até o diâmetro final, né? E a fresa com 12 milímetros aí angular, daria para você ir fazendo essa usinagem lateral, né? E aí é que é o detalhe, né? Você tem que fazer a usinagem lateral, né, de um lado, obviamente, e a do outro para chegar a esse perfil final. Então aí seriam as ferramentas de indicação, tá bom? Valeu!